próxima hora da programação é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Terceira Via. Apoio: Instituto Positivo, SPVS, Instituto Legado e Hospital Pequeno Príncipe. Olá, bom dia. 8 minutos, sejam bem-vindos ao programa Terceira Via aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Eu sou Sandra Guimarães e você fica em minha companhia de meus convidados até às 9 horas da manhã. O programa Terceira Via é uma iniciativa do Observatório de Justiça e Conservação. Siga-nos nas redes. Estamos no Instagram e no Facebook como Justiça Eco e o nosso site é justiçaeco.com.br. Temperatura neste momento em Curitiba de 18 graus. A previsão para hoje de máxima é de 30 graus e o sol deve aparecer com muitas nuvens pela manhã e a previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Então teremos uma tarde bastante úmida e abafada com máxima de 30 graus. A previsão para amanhã segue a mesma, tempo instável, muita nebulosidade e pancadas de chuva com máxima de 29 graus. Na sexta-feira teremos uma virada no tempo. As temperaturas despencam. Os termômetros não passam dos 18 graus durante o dia, mínima de 14 graus durante a madrugada e o tempo na sexta-feira será bastante chuvoso. Então teremos uma mudança drástica nas temperaturas nos próximos dias. E o mês de janeiro é um dos meses com maior volume de chuva do estado do Paraná. Essas duas primeiras semanas não estão fugindo à regra, pois as chuvas têm sido constantes. Porém, a característica principal desses eventos chuvosos é dela ser irregular. Com isso, o volume acumulado difere bastante de região para região. Até o momento, a região de Campo Mourão tem o maior volume de chuva. Choveu 148 milímetros em apenas um dia, no dia 7 de janeiro. Essas informações são do Cinepar. E hoje aqui no programa Terceira Via vamos falar sobre tempestades de verão, entender quais são os riscos dos raios, as áreas paranaenses com maior incidência e como evitar acidentes envolvendo descargas elétricas. E o nosso convidado é o físico Armando Heumann, professor e coordenador do Grupo de Fenômenos de Eletricidade Atmosférica da Universidade Federal do Paraná. Ele está ao vivo aqui com a gente nos nossos estúdios. Bom dia, professor, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, o prazer é meu de poder contribuir para esse entendimento desse fenômeno tão bonito, tão raro e tão perigoso ao mesmo tempo. Tão perigoso e imprevisível, né? Totalmente. Essas tempestades de verão, elas costumam vir com frequência acompanhadas de raios e trovoadas. Como que está sendo esse acompanhamento nesta estação? É a característica principal dos raios, né? Eles ocorrem predominantemente na presença de tempestades, né? Com muita chuva, vento, né, em especial. E na época de verão é quando esse fenômeno ocorre de forma mais intensa, mais ativa. Contudo, esse verão não tem sido atípico do ponto de vista científico, porque, embora tenha um grande volume de chuvas, o número de raios não tem sido tão intenso, tão frequente como nos anos anteriores, né? Alguns estudos apontam que essa possibilidade de raios diminuir, né, nessa época está associado ao equilíbrio que os fenômenos El Niño e Laninha atingiram nessa época, em função de não estar bem definido esse fenômeno ainda. Mas a gente, como pesquisador, né, como cientista deste fenômeno, espera que ainda nos próximos meses que a gente tem de calor, até março, abril, os raios voltem a aparecer, porque para nós o raio é o laboratório principal, né, de estudo e compreensão do fenômeno. Então nós precisamos desse fenômeno, mas claro que do ponto de vista até de lazer, esse fenômeno não acontecendo de forma tão ativa nesse momento, contribui para que as pessoas fiquem mais tranquilas, especialmente no litoral, para aproveitar o verão. Exatamente, nas praias, né, sempre tem aquele medo com as chuvas de verão, da incidência de raios, bastante perigoso isso. Agora, professor, eu gostaria de entender um pouco como é o trabalho desse grupo de pesquisa, grupo de estudos de fenômenos da eletricidade atmosférica que existe na Universidade Federal do Paraná. Certo, o nosso grupo de fenômenos da eletricidade atmosférica, ele é um subgrupo de pesquisa associado a um grupo maior,
e ele está vinculado ao Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade, e lá nós fazemos pesquisas que estão relacionadas aos fenômenos dos raios, ao entendimento físico, né, de como ocorrem as descargas, e contribuímos tanto do ponto de vista de geração de dados científicos, também para desenvolvimento de tecnologias que monitorem esse fenômeno. Afinal de contas, hoje as nossas ferramentas principais para observar esse fenômeno são os monitoramentos. E esse tipo de dado, ele pode ser usado com que finalidade? Existem setores que são particularmente, estão interessados nesses dados, né? Por exemplo, o setor elétrico é um setor muito preocupado com esse tipo de fenômeno. Estima-se que 70% dos desligamentos de energia elétrica estão associados aos raios. Isso é uma quantidade muito grande. Aí tem outros setores, a própria Defesa Civil se preocupa muito, precisa dessas informações, a aeronáutica, a agrícola, né? Hoje se fala muito em instalação de turbinas eólicas, né, em fazendas de turbinas eólicas, e essas turbinas, elas precisam de sistemas de proteção melhor para garantir que o funcionamento seja a contento e que não tenha a impertinência dos raios atingindo essas torres. Então existe, inclusive nesse ano 2019 que passou, teve um simpósio internacional em São Paulo em que muito foi se discutido sobre como desenvolver sistemas de proteção contra raios para turbinas eólicas. Então, assim, são vários setores que se preocupam, que precisam dessas informações. Professor, acho que é interessante a gente tentar decifrar, né, como que se formam os raios, esses efeitos luminosos, elétricos. Existe uma explicação científica já comprovada da causa dessa formação? A causa até é possível de se entender. Agora, a formação é difícil, né? Nós comentávamos até que é mais fácil você saber descobrir sobre a ciência do raio. O raio ainda é um fenômeno muito desconhecido, bastante misterioso, que os cientistas não compreendem completamente. Mas as causas de formação até que existem bastante teorias que comprovam essa veracidade. Então, assim, uma nuvem de tempestade, ela precisa ser profunda, que significa que ela tem que ser muito alta, e ela tem que ser carregada como se fosse uma pilha. Ela tem que ter cargas positivas e negativas. Esse carregamento das cargas positivas e negativas dentro da nuvem está associado ao movimento das gotas de água, dos cristais de gelo, do granizo, que ficam em movimento, de sobe, desce, dentro da nuvem, por conta dos ventos que lá estão. E também por conta da incidência de energias que vêm fora da atmosfera, fora da Terra, que atingem o topo da tempestade, atingem o topo da nuvem e carregam lá aquelas partículas. Então você vai criando cargas de polaridades opostas dentro da nuvem. Quando chega um determinado instante, a quantidade de cargas é tão intenso dentro da nuvem que acontece o raio. Então o raio ele pode ser dentro da nuvem, que se chama intranuvem, e também ele pode acontecer da nuvem para o solo, que é conhecido como descarga nuvem-solo. Então, esses carregamentos, essas distribuições desequilibradas de cargas elétricas positivas e negativas é o que causa os raios. E aí tem um outro tipo de raio que também está sendo estudado agora no Brasil, que é o raio que é o que sobe, né? O raio solo-nuvem. Então é um raio que sobe, ao invés dele descer, ele sobe. Então ele é um raio muito comum em torres de telecomunicações, em torres que estão colocadas em cima de prédios, né? Então os raios eles começam subindo a partir daquela torre até atingir a base da nuvem. Então é um raio bastante raro. E essa energia que sai do solo, ela vem de uma concentração de outras energias acumuladas? Como que é essa geração no solo de um raio? Mesmo quando você não tem tempestades, a Terra toda, ela tem nesse ambiente elétrico. Então, o nosso corpo, ele não sente essas diferenças. Mas, enfim, não tendo tempestades, a Terra estando eletricamente carregada, ela está
equilibrada. Quando você tem uma aproximação de uma tempestade numa determinada região, aquela região abaixo da tempestade começa a acumular cargas próximos do solo também. Então, até a ponta de uma grama, a ponta de um pequeno graveto, contribui para que haja um acúmulo de cargas elétricas ali, naquele ponto. Então, aquelas cargas querem começar a subir em um determinado momento, né, na base da nuvem, em proximidade com a base da nuvem, querem começar a subir em direção ao topo da nuvem. Ao pai, né? Ao pai, sobe novamente à origem. E por conta disso, o raio cria um canal, né? É um canal ionizado, que se fala, é um canal já previamente definido por cargas que conseguem subir e descer livremente. E aí, quando esse canal está completamente formado, ele passa a se torna um fio condutor, então as cargas começam a transitar de forma mais ativa ali dentro. E é quando você tem, de fato, o raio. E aí o flash que você sente, que é aquele clarão, é conhecido como relâmpago. Então o relâmpago é o efeito luminoso que as pessoas entendem que a gente chama de raio, né? E o trovão, antes que você me pergunte, já é um efeito que é uma consequência do raio. Quer dizer, o raio acontece, o canal é super aquecido, né? Nós estamos falando de uma temperatura que é 6 vezes maior que a temperatura da superfície do Sol. Essa é a temperatura de um raio, né? Nossa. O raio tem cerca de 3,5 centímetros de diâmetro e não é maior do que 1,5 km de altura. 3,5 centímetros é bem fino, então. Bem O fino. que a gente vê assim de longe, então, é a luminosidade. É a dele. luminosidade, né, que escapa daquele canal. E como é muito quente, cerca de 6 a 7 vezes maior que a temperatura da superfície do Sol, o canal próximo as regiões ali, né, as partículas, as parcelas de ar próximas do canal se aquecem tanto que ela sofre uma compressão. E essa compressão é passada de uma forma de energia sonora para as moléculas de ar seguinte. E essa expansão vai, a partir do canal do raio, se propagando em todas as direções, causando aquele estrondo que a gente identifica como sendo o trovão. O trovão em si, ele não oferece risco além do susto, né? Não. Como raio, assim, de uma queimadura, de um Não. incêndio. Do ponto de vista de dano, não. Mas o trovão é um excelente identificador da presença do raio, da presença, da intensidade da tempestade. Então, aí a gente pode comentar sobre, por exemplo, as formas de prevenção que existem contra raios. Se você está numa região aberta, se está no litoral, você ouve o trovão, você deve procurar um abrigo, né, e esperar 30 minutos antes de voltar para aquela região. E nesses 30 minutos você não pode ter nenhum outro trovão. Então o trovão é um prenúncio do raio, é um prenúncio de que está acontecendo raios. A maior parte dos raios acontece dentro das nuvens. 10% somente é para nuvem solo. Então o que a gente vê de raio é só 10% dos raios que estão acontecendo durante uma tempestade. 90% está dentro da nuvem. Então, se você ouve o trovão, certamente tem raios dentro da nuvem. De alguma forma estão lá, já estão acontecendo. Então, o trovão, ele é um bom preditor, né? Ele serve como um alerta para as pessoas entenderem que a tempestade está ativa, está crescendo, está se tornando eletricamente ativa e a qualquer momento pode ter um raio do tipo nuvem-solo, que sai da nuvem e atinge o solo. Eu queria entender melhor, professor, essa questão dos 30 minutos, né, que é uma medição que se faz também para evitar risco de acidentes envolvendo raios. Qual que é a orientação, então, esta regra dos 30-30? A regra do 30-30 nasceu nos Estados Unidos. Ele foi desenvolvido por um professor chamado Marshall na NASA, para o pessoal, para os técnicos da NASA que trabalhavam em campo. Então essa é a história da regra do 30-30. Então o 30-30 funciona assim: você está em campo, está no ar livre, você ouve o trovão. Quando você ouvir o trovão, você deve procurar um abrigo, por conta da possibilidade de incidência de raios, e durante 30 minutos você não volta ao teu local de trabalho externo, né? Espera passar a tempestade. Se durante esses 30 minutos acontecer mais um trovão, você zera o teu cronômetro e começa a contar mais 30 minutos dali para frente.
Então, quer dizer, você tem que procurar um abrigo em 30 minutos, depois que você ouve o trovão, e não sair até que passe totalmente a tempestade. Se nesse período de 30 minutos você voltar a ouvir um novo trovão, significa que você tem que começar a contagem dos 30 minutos novamente. É um intervalo mais ou menos seguro, né? Uma vez que o raio também pode se propagar no tempo seco. Você pode estar sobre céu aberto e a 15, 18 quilômetros de você ter uma tempestade com raios. E o raio pode se propagar na horizontal, lá por cima da nuvem, e atingir você lá na frente, em céu limpo, céu azul. Esse é um raio também raro, mas acontece, é uma descarga lateral muito grande. Então, a regra do 30-30, ele protege um pouco também contra esses tipos de raios, porque com 30 minutos, a distância da tempestade até você já é bem maior do que 15, 18 quilômetros. Então, esse raio não atingiria você também. E, professor, existe uma região do Paraná que é mais suscetível, que existem mais registros de raios do que outra região do Paraná, ou ele se distribui de forma uniforme no nosso estado? Todos os estados possuem uma particularidade de incidência de raios. No Paraná, segundo as pesquisas, a frequência de raios é maior no oeste do Paraná, né? Aqui Ali na região de Foz, Cascavel. Foz, Cascavel, essa região por conta do aquecimento daquela região, por conta do rio. Existem talvez explicações meteorológicas e orográficas mais adequadas, mas essa é uma região bastante ativa de raios. No entanto, a região de norte também, por ser muito quente, também tem uma incidência maior, já vem em segundo lugar no número de raios. E aí a gente acaba chegando aqui na região sudeste e litoral do Paraná, que embora não seja tão ativo assim os raios, ainda assim é preocupante. Para você ter uma ideia, a forma de medir os raios é raios por quilômetro quadrado por ano. Então é o número de raios por quilômetro quadrado por ano. Essa é a medida de raios. Então nós podemos falar em números agora para quantificarmos isso e para o ouvinte também tentar entender. O oeste do Paraná está em torno de 12, 13 raios por quilômetro quadrado por ano. Curitiba está em 6. O litoral do Paraná está em 7. Né? E ainda assim, 7 é maior do que, por exemplo, Oklahoma nos Estados Unidos, que é conhecido como corredor dos tornados, né? Sempre aparece aí nos filmes, que é em torno de 4. Lá é 4 raios por quilômetro quadrado por ano. Então, mesmo o litoral do Paraná, sendo inferior ao número de raios em relação ao oeste, né, acaba sendo mais perigoso porque as pessoas estão mais vulneráveis, né? E é muito perigoso justamente por essa questão das pessoas estarem sem proteção, né, de repente de uma mata, de uma cidade, de edifícios e construções mais altas. Isso. O raio vai realmente buscar o que há de mais alto assim na superfície, que no caso seria o próprio ser humano numa praia. Exatamente. Às vezes a pessoa está na praia e ela resolve durante a tempestade se abrigar embaixo do guarda-sol. É tão perigoso quanto, né? Porque você tem ali o guarda-sol como sendo o ponto mais próximo entre o solo e a nuvem. Aí talvez as pessoas possam pensar assim, mas é só 1,5 metro, 2 metros acima do solo. Para as cargas elétricas, para a natureza, essa variação de distância do solo já é significativa. Né? Já é propício para a ocorrência do raio. Então é melhor mesmo as pessoas nessa época e durante esse momento de tempestade, na praia, procurar abrigo. Um abrigo, então, de que tipo, professor, que garantiria a segurança? Eu já ouvi falar que se esconder dentro do carro é uma boa opção. O que o senhor sugere como pesquisador e, né, sabendo dos efeitos tão nocivos dos raios? O carro é o lugar mais seguro, de fato, e não é por conta dos pneus, como as pessoas... não? Eu achei que era por causa do isolamento de borracha, não é, então? Não, na verdade é porque o carro, ele atua como uma gaiola de Faraday, que se fala, né? O que é uma gaiola de Faraday? É literalmente uma gaiola. Então, se você está dentro do carro, com os vidros fechados, isso é importante. Porque se você estiver dentro do carro, com o vidro aberto, e um raio atingir a capota, por exemplo, do carro, o teto do carro, a carga elétrica entra para dentro e atinge você. Então, se você estiver com os vidros fechados, você fica numa condição igual de um pássaro que senta num fio de alta tensão e não leva choque. Você está no mesmo potencial do raio. Então, com os vidros fechados, o raio cai na carcaça do carro, toda a carga elétrica escoa em volta do carro, né, e vai para o solo.
essa carga elétrica vai para o solo, passa através de outros componentes ali presentes do carro e vai para o solo, né? Agora, se o vidro está aberto, essa carga elétrica entra lá dentro. Então, o carro, de fato, é um lugar mais seguro dentro dessas condições. O conversível não seria um lugar seguro, porque aí você está exposto do mesmo jeito. E aí, buscar abrigo em lugares fechados mesmo, uma casa, ou um prédio, uma loja, um local fechado. É mais fácil a gente falar até quais são os lugares que não se deve procurar durante uma tempestade. Então, não procurar se abrigar embaixo de árvore, não procurar se abrigar embaixo do guarda-sol ou embaixo daqueles toldos, né, que as pessoas usam nas praias, ficar aberto ali não adianta nada também, né, só tomando a chuva não quer dizer que você está protegido, mas se for a condição, por exemplo, você está fazendo uma caminhada, está fazendo uma escalada, foi subir uma montanha e se deparou com um momento de uma tempestade. O que você faz? Então, nesse caso, você deve se ajoelhar, ficar de cócoras no chão. Rezar. Primeiro fica de cócoras, né? Numa posição fetal que se fala, né? E aí aproveita e reza. Mas, ou então você deve procurar um valo, né? Um valo, uma baixada no solo e deitar dentro daquela valeta, daquele valo, que também ajuda você a não estar exposto à região. Se você se deitar ao chão, né, você também não é bom, não é adequado, porque o teu corpo tem uma área significativa. E aí você deitando, você aumenta o contato da área do teu corpo com o solo. Se um raio atingir uma árvore próxima ou próximo de você, toda aquela corrente elétrica atinge você. Então, a posição adequada, se você está em campo aberto e não tem aonde se esconder, é no local aberto, de cócoras, numa posição chamada posição fetal. Você abraça as suas pernas com as mãos, abaixa a cabeça, coloca entre as pernas, e ali é uma condição de mais seguro do que você ficar em pé ou deitado. É uma orientação também para o pessoal que trabalha com agricultura, implantações nessas áreas assim muito abertas de campo de agricultura? Isso, é adequado que eles façam isso, todavia, eles nessas situações, eles estão geralmente em cima de algum equipamento agrícola, né? Então, eles devem sair do equipamento agrícola. O equipamento agrícola, como tratores, né, eles são basicamente feitos de ferro. E o ferro, ele é um condutor, não é um atrativo, mas ele é um condutor muito bom de eletricidade. Então, se um raio atinge um veículo agrícola e tem alguém dentro do veículo, ele certamente vai ser atingido de alguma forma. Então, o ideal é ele ser tirado de campo, sair do veículo, procurar um abrigo, e se não tiver abrigo e ele está dentro do veículo, está num campo aberto e está acontecendo a tempestade, as condições são que ele fique nessa posição de cócoras, né, para que até ali, uns 30 minutinhos, 20 minutos para até passar essa tempestade. E professor, o senhor fala em atrativo, né? O ser humano, ele é carregado de eletricidade também, ele funciona como um atrativo de raios, que às vezes a gente vê no noticiário, né? Até nessa estação ainda não tivemos nenhum registro, mas de pessoas serem atingidas diretamente por raios. O ser humano, por ser movido à eletricidade também, sim, ele pode funcionar como um atrativo para raios? Muito pouco. Né? O que se tem de estudos é que o ser humano não tem condições elétricas suficientes para gerar uma região em torno do corpo dele, que a gente chama de campo elétrico, nessa região. Então, uma região de campo elétrico em torno do corpo suficiente para atrair o raio, ou para favorecer a ocorrência de raios. Então, o que nós temos de cargas elétricas do nosso corpo, que é responsável enfim, por todas as eletrólises, né, que acontecem dentro do nosso corpo, é uma carga elétrica muito pequena, não é totalmente suficiente. E pelo que vocês têm acompanhado neste grupo de fenômenos da eletricidade atmosférica na Universidade Federal do Paraná, o cenário de mudanças climáticas, de alteração de clima, já tem influenciado em algum aspecto o comportamento da incidência de raios? O clima, sim, certamente ele influencia bastante. Nós trabalhamos bastante com dados meteorológicos, né, com dados climatológicos, porque, afinal de contas, nós estudamos um fenômeno que está associado a um fenômeno natural e que, portanto, ele está à mercê das condições atmosféricas, das condições meteorológicas. Então, nós precisamos dessas informações e, certamente, o clima influencia muito. Então, para ter uma noção, existe muita divergência nesse momento, justamente daquilo que nós iniciamos a nossa conversa, sobre o real efeito do El Niño e do Laninha. Qual é a situação nesse momento? Então,
o pessoal do INEMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, já afirmou que nós estamos passando por um equilíbrio entre o Laninha e o El Ninho, porque nos anos anteriores, nos anos passados, nós tivemos a presença do Laninha, né, uma diminuição de temperatura e uma condição mais seca, e que agora nós estaríamos nos caminhando para uma condição de El Ninho, em que você tem um aumento de temperatura e chuvas mais intensas. Então, o Instituto Nacional de Meteorologia já afirmou que isso está em equilíbrio. No início da temporada de verão 2019-2020, o INPE soltou uma nota afirmando que, por conta dessa tendência de nós termos o El Ninho, nós teríamos um aumento de 50% no número de raios. Isso, nesse momento, ainda não está comprovado, ainda não está constatado esse aumento no número de raios. Então, dá para dizer nesse momento que nós estamos com um fenômeno atmosférico equilibrado, né? Os dois estão em equilíbrio. E, estando em equilíbrio, a gente tem essa distribuição grande de chuvas, né, no estado, mas com pouca presença de raios, significativamente do ponto de vista científico. E ainda é um mistério, né, a formação, esse processo de geração dessa descarga elétrica, desses efeitos luminosos também, né, professor? É um fenômeno totalmente misterioso e que desde 1989 já tem se descoberto muita coisa que nos últimos 50 anos não se sabia sobre os raios. E ainda assim nós não sabemos, dá para dizer que não sabemos nada sobre ele, né? Porque é um fenômeno totalmente misterioso, totalmente imprevisível, não tem como prever o raio. Existem métodos, existem fórmulas matemáticas, né, que fazem uma estimativa probabilística, ou seja, que envolve probabilidade, que envolve estatísticas, de onde vão acontecer os raios, mas não com 100% de certeza. Isso é impossível nesse momento ainda para a ciência. Mas por isso que essa ciência, portanto esse tipo de estudo, né, e essa oportunidade de levar as pessoas o que nós fazemos sobre o estudo dos raios é importante, porque cada ano que se passa, você tem condições diferentes que contribuem para um entendimento maior do que são os raios, como eles se formam. Então, muitos artigos científicos são produzidos, muitos congressos nacionais, internacionais são produzidos, muitos encontros com pesquisadores, cientistas, técnicos, agências de interesse como o setor elétrico, telecomunicações, agências do próprio governo federal, sempre estão muito alinhadas com o interesse de descobrir cada vez mais sobre como esse fenômeno de fato acontece. Exatamente, é um fenômeno perigoso, mas é um fenômeno lindo também, né, bonito, professor? bonito. Eu agradeço muito a sua participação aqui no programa Terceira Via, esclarecendo algumas dúvidas e curiosidades a respeito dos raios e trovões. O professor Armando Remo, que é físico pela Universidade Federal do Paraná, também mestre em ciências atmosféricas e tem muita experiência também no estudo desses processos eletroestáticos, eletromagnéticos, de descargas atmosféricas, e tem monitorado também esses raios e a incidência desses fenômenos no Paraná para entender melhor, né, e também fazer um monitoramento, um mapeamento dos riscos. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Terceira Via. E a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai saber os detalhes da 37ª Oficina de Música de Curitiba, que começa hoje. Nosso convidado é Marino Galvão Júnior, diretor executivo do Instituto Cultura de Arte e Curitiba. A gente volta depois de um rápido intervalo. Terceira Via. Apoio. Instituto Positivo, STVS, Instituto Legado e Hospital Pequeno Príncipe.